Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu não vou botar a minha mão no fogo por essa afirmação aí. Se vocês quiserem acreditar, é por sua conta e risco. Mas, contudo, porém, entretanto, esse podcast não é a casa da mãe Joana. Então, se você escolheu no seu agregador achando que era um podcast que ia ter fofoca, barraco ou a vida das celebridades, então eu vou ter que começar esse episódio citando esse grande pensador contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Falando um pouquinho mais sério agora, o Quem Você Pensa Que É tem como proposta tentar entender a construção da nossa personalidade. Essa é uma dúvida que me segue há muito tempo. Por que você é assim, desse jeitinho que você é? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual é a base em que está alicerçada as suas opiniões? Mais importante que isso, nesses tempos de internet, por que você segue o influencer A, B, C e odeia o influencer X, Y, Z? Nessa jornada, eu percebi que às vezes as bases das minhas opiniões não eram boas o suficiente. E que em alguns casos seria necessário trocar, e que não existe nenhum problema em mudar de opinião. Por isso que eu troco ideia constantemente aqui, onde eu posso conhecer novas bases e novas opiniões. Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla, pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Mote. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo, enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele tem também escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro
qualquer um desses objetos ou muitos outros que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Dia 25 de maio é mundialmente conhecido como o Dia da Toalha e o Dia do Orgulho Nerd. Começou como uma homenagem a Douglas Adams, a mente por trás do Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams foi um escritor, grande representante do humor inglês absurdo tipo Mel Brooks, Monty Python, com quem ele escreveu algumas esquetes inclusive, e David Zucker. Esse é estadunidense no caso, mas sua assinatura na direção de filmes como Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí e Duro de Espiar, com o saudoso Leslie Nielsen, o tornam digno de figurar entre esses representantes. Douglas Adams morreu de maneira precoce aos 49 anos, vítima de um ataque cardíaco em 2001. 2 semanas depois, dia 25 de maio, foi declarado o Dia da Toalha em sua homenagem. A partir de 2006, decidiram tornar o Dia da Toalha no Dia do Orgulho Nerd também. Talvez porque, coincidentemente, dia 25 de maio de 1977, também foi o dia de estreia do Star Wars 4, Uma Nova Esperança, visto que o Douglas Adams e o Guia são grandes representantes da cultura nerd, resolveram unificar. Curiosamente, o meu primeiro contato com o Guia do Mochileiro das Galáxias se deu de um jeito tão aleatório e eu imagino que o próprio Douglas Adams apreciaria a ironia. Foi em um livro de teologia. Inclusive eu demorei para descobrir a importância do Guia do Mochileiro das Galáxias na cultura pop. O livro de teologia que eu falei chamava O Universo ao Lado. Caso você não saiba, Douglas Adams era um ateu radical. Logo, o Guia do Mochileiro das Galáxias chegou até a mim pelas mãos dos inimigos. Pega essa ironia. Fato é que o Guia se tornou um dos meus livros da vida. A trilogia de 5 livros, o sexto escrito pelo Eon Cohen não conta, é um misto maluco de humor, ficção científica, filosofia e ciência, e entrega da forma mais improvável uma análise profunda da natureza e das relações humanas. Se você ainda não leu, faça esse favor a si mesmo e leia. Depois você volta aqui para me agradecer. Bom, feitas as devidas apresentações, hoje eu queria falar sobre o papel da cultura nerd na construção da minha personalidade. No contexto cultural em que eu cresci, a palavra nerd não tinha a mesma conotação que tem hoje. O nerd era aquele cara que era muito inteligente em assuntos escolares, conhecimentos gerais e tinha interesses muito específicos, mas não tinha nenhum traquejo social e pouco interesse pelo que era considerado o normal pelo resto das pessoas. Por esse motivo, constantemente alvo de piadas e bullying. Tem aquela frase que diz que um louco não sabe que é louco. Não sei se funciona com os nerds também, mas eu não me via como nerd nessa época, embora várias características já estivessem ali, tipo, eu sempre fui o desenhista da sala na escola, lia muitos quadrinhos da Marvel sempre que caía um na minha mão, eu era tímido em um nível absurdo e sempre tive interesses que fugiam do normal. Só faltou aí ser o mais inteligente da sala, isso eu nunca fui. Eu já falei aqui que estou botando a culpa de tudo no TDAH. Para quem cresceu entre as décadas de 80 e 90, as produções da cultura pop não eram muito uma questão de preferência. O acesso era bem limitado e as opções mais ainda. Por esse motivo, nem todo mundo que acompanhava esses conteúdos é necessariamente um nerd. Se perguntar para qualquer um na mesma faixa etária que eu, certamente assistiu Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man, Cavalo de Fogo e etc. No cinema também não é muito diferente. Indiana Jones, De Volta para o Futuro, Star Wars, História Sem Fim e etc. Quase todo mundo via as mesmas coisas porque era o que tinha para ver. Eu considero
que recebi o meu crachá funcional de nerd em 1994, quando começou a ser exibido o anime Os Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, pela falecida Rede Manchete. Na verdade, foram 2 crachás, porque eu ganhei também o de otaku, né? Embora otaku e nerd sejam tudo farinha do mesmo saco no fim das contas. Digo que foi a partir daí, porque foi quando eu comecei a consumir conscientemente esses conteúdos. Nessa época, todas as outras emissoras perceberam o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco e saíram em busca de animes para competir com a Manchete. Daí, Dragon Ball, Fly, Guerreiras Mágicas de Heart, que por sua vez continuou investindo pesado nos desenhos japoneses como o Yu Yu Hakusho, Sailor Moon e Shurato. E as bancas de jornais ficaram forradas de revistas que tinham um formato do tipo omelete, dando notícias de tudo que acontecia na cultura pop, tipo a revista Herói, a Heróis do Futuro, a Anime Do e a Animax. Essa última teve 50 edições e eu tinha todas elas. Referência de velho! Ou seja, a partir desse momento que eu comecei a levar realmente a sério conhecer e consumir cultura pop. E, para além do mero entretenimento, eu penso que muito do que eu consumi ali formou a minha personalidade. O conceito de jornada do herói do Joseph Campbell, por exemplo, permeava toda a produção da cultura pop e ajudou a construir a identidade da minha geração. Fomos educados em grande parte pela TV, e isso nos anos 80 e 90, que gera, para dizer o mínimo, sentimentos conflitantes. Não é coisa de Deus, não. Se eu não me engano, foi a partir dos anos 2000 que a cultura nerd começou a se popularizar de verdade. E tenho a impressão que os principais motivos foram: a internet começou a chegar nas casas, Computador, e junto a isso, o mercado da tecnologia começou a crescer. computador. E os geeks, que até então eram só nerds de computador, É tudo computador essa porra. começaram a se destacar e ser bem-sucedidos nesse mercado. E por fim, a indústria cinematográfica pela primeira vez conseguiu desenvolver a tecnologia que possibilitava fazer filmes de heróis com qualidade. X-Men e Homem-Aranha, por exemplo. O começo do universo cinematográfico da Marvel, o MCU, consolidou a popularização do nerd, trazendo dos quadrinhos para o cinema o conceito de serialização, conectando todos os seus filmes em um mesmo universo e arrastando multidões aos cinemas para acompanhar essa história até o desfecho. A partir daí, a cultura nerd, que era uma espécie de seita de esquisitos, foi alçada ao patamar de religião oficial do Império, mais ou menos como a história do cristianismo, e começou a atrair milhares de fiéis. Ah, agora eu entendi! Agora, ser nerd ou geek, que basicamente é o nerd mais descolado, tecnológico e que pega as gostosas, não só era aceitável, como passou a ser desejável. Os nerds raiz é óbvio que espumaram de ódio. Eu não concordo com eles, mas eu consigo entender o porquê. Imagina que geral descobre aquele seu rolê favorito que só você e mais meia dúzia de pessoas conhece, e do nada seu cantinho especial começa a ficar abarrotado de gente o tempo todo. Do nada, do nadão. E aí precisamos lembrar que todo movimento cultural, ou não, quando cresce demais, tende a ficar cada vez mais estratificado, ao ponto de talvez o grupo A não ter nenhum ponto em comum com o Z, mas mesmo assim permanecer na mesma categoria. Acho que esse é o motivo principal do nerd chato que não aceita membros novos no seu clubinho especial. Parte dessa estratificação que eu mencionei se dá pelo processo de diluição e simplificação de conceitos dessa cultura para alcançar essa massa de novos fiéis seguidores. Como disse Mário Vargas Llosa no seu livro A Sociedade do Espetáculo.
Hoje em dia, voltou a dar um pouco de vergonha de se declarar nerd. Tudo porque nas redes sociais chove nerdolas machistas, racistas e homofóbicos disfarçados de puristas apaixonados, guardiões dos portões da cultura nerd, espejando seu chorume por todo lado, gente que claramente até hoje não entendeu todo o esforço do Stan Lee, por exemplo, em dar visibilidade às minorias. Cabe aqui acrescentar que a masculinidade tóxica e estrutural é um dos motores que movimentam essa ideia do nerd preconceituoso, mas eu acho que esse tema merece um episódio próprio no futuro. A polêmica mais recente é em torno do lançamento do próximo Assassin's Creed, que vai contar a história de Yasuke, um samurai preto que realmente existiu. Os nerdolas, guardiões dos portões, reclamam da inexatidão histórica do personagem e do fato de que um game que se passa no Japão antigo deveria usar personagens japoneses, blá 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 e tal. Mas nunca cobraram o mesmo dos personagens brancos dos jogos anteriores. Ou seja, racismo disfarçado de purismo. O bom é que essas figuras não representam a totalidade da cultura nerd. Conheço uma galera que é inteligente de verdade, legal de verdade e apaixonada de verdade pelo lado bom da nerdice. Temos representantes de alto nível aqui no Brasil, tipo o Jovem Nerd, o Érico Borgo, o Omelete, que sim, já foi muito melhor, eu sei, e temos eventos gigantescos que atraem multidões apaixonadas como o CCXP Experience e o Perifacon. Embora eu tenha crescido no caos da década de 80 e 90, tem muita coisa legal de verdade que eu aprendi com a cultura pop e que eu levo pra vida. Eu descobri, por exemplo, que a resposta para a pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais é 42. Não temos muita certeza de qual é exatamente a pergunta ainda, mas a resposta é 42 com certeza. No universo dos animes, por exemplo, é recorrente a ideia de persistência como caminho para a superação. Por mais antiga e clichê que seja, é um conselho que necessitamos muito nos tempos atuais. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. A ficção científica, essas ideias que vêm sendo exploradas à exaustão de viagem no tempo e de multiverso, na minha humilde opinião, passa de maneira meio que subliminar a ideia de que não existe vida perfeita, mudar o passado nunca vai dar bom, então tente dar o seu melhor no presente sabendo que você é imperfeito, que você vai falhar e que a vida é assim mesmo e temos que aprender a lidar com isso. E também, muito importante, aprender a se perdoar para continuar em frente. É isso que eu tento passar para o meu guri e eu acho que ele vai ser um nerdzinho melhor do que eu, inclusive. Bom, é isso, feliz dia da toalha, seus nerds, e por hoje é só. Até mais e obrigado pelos peixes. Não, esse texto é maravilhoso, quem foi que escreveu? Vamos para aquele nosso já famoso momento recadalhos. Aqui tem informação! Você que tá curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim, só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2 menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já
programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião no Instagram, no e-mail, se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu inclusive estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? A caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores. Sinal de fumaça. Sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão. Tá valendo tudo. Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast. Certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu?